Sejam bem-vindos a mais um vídeo do USA Eleições. Se você assistiu ao vídeo passado sobre as eleições terem ou não terminado, esse aqui, você viu eu falando sobre as eleições para o Senado do estado de Geórgia. Se você ainda não viu esse vídeo, assista antes de vir para esse. Bom, primeiro precisamos considerar o porquê dessas duas eleições serem de extrema importância para o futuro dos Estados Unidos. A eleição para o Senado americano de 2020 resultou em 50 assentos para os republicanos e 48 para os democratas, partido do presidente eleito Joe Biden. Nos Estados Unidos, cada estado, independente da população, elege 2 senadores para mandatos de 6 anos, então a cada 2 anos ocorrem eleições para 1/3 dos assentos do Senado. Em 2020, este foi o resultado final, 50 republicanos e 48 democratas. Porém, vocês devem ter percebido que isso não soma 100, que é o número de senadores. Isso porque as duas eleições para o Senado de Geórgia foram para um segundo turno, que ocorrerá amanhã, dia 5. Antes de eu falar sobre as duas eleições de fato e por que tiveram um segundo turno, vamos falar do porquê são de extrema importância. Bom, se trata de matemática. Esse é o Senado atualmente. Se os republicanos vencerem, terão uma maioria de 52 contra apenas 48 democratas, tornando o governo de Joe Biden extremamente difícil, já que ele teria que governar com o Senado controlado pela oposição. Porém, se os democratas ganharem as duas, o Senado fica 50-50. E nos Estados Unidos, em casos de empates em votações do Senado, quem desempata é o vice-presidente, nesse caso, a democrata Kamala Harris. Então, apesar de resultar em um empate numérico, se os democratas ganharem as duas eleições, acabam tendo uma maioria na prática. Mas agora sobre essas duas eleições que ocorrerão amanhã. Bom, como eu disse, as duas são em Geórgia, um estado que sempre foi considerado uma vitória certa dos republicanos. Até 2020, quando Biden acabou vencendo no estado. E em 2020, Geórgia também foi palco de duas eleições para o Senado. O único estado nesse ano a conduzir as duas eleições para o Senado. Uma dessas eleições é a regular, ou seja, a que já estava prevista para acontecer, já que o senador estava acabando seu mandato. Já a segunda se trata de uma eleição extraordinária, lá chamada de eleição especial, que vou explicar mais pra frente. Primeiro, sobre a eleição regular. O senador republicano David Perdue foi eleito em 2014 para o cargo, e seu mandato acabava em 2020, quando decidiu concorrer à reeleição como era esperado, mas foi, obviamente, desafiado por democratas. Para escolher quem seria o candidato democrata que enfrentaria Perdue, houve uma prévia partidária, assim como em todos os estados dos Estados Unidos na hora de escolher seu candidato. A primária dos democratas contou com vários candidatos, mas quem venceu foi o ex-candidato a deputado, jornalista e produtor de documentários, de apenas 33 anos, Jon Ossoff. As pesquisas lá indicavam uma eleição muito apertada, e assim foi. A eleição acabou com David Perdue obtendo 49,7% dos votos, Jon Ossoff 48% e o candidato do Partido Libertário, Shane Hazel, 2%. A questão é, Geórgia é um dos poucos estados no país que possuem uma lei que indica que se nenhum candidato atingir 50% mais votos, deve haver segundo turno. Assim como é no Brasil para eleições para presidente, governador e prefeito de algumas cidades. Portanto, aqueles 2% do candidato libertário foram suficientes para tirar de David Perdue a vitória já em primeiro turno. Então, a primeira das eleições de amanhã é a regular, entre o senador David Perdue e o democrata Jon Ossoff. Agora vamos para a eleição especial. Johnny Isakson era um dos senadores de Geórgia, um republicano, mas em dezembro de 2019 decidiu se aposentar, renunciando ao cargo. Na maioria dos estados dos Estados Unidos, como é o caso de Geórgia, quando um senador renuncia, o governador do estado deve apontar um substituto até que uma eleição especial, extraordinária também chamada, seja realizada. Então, vamos para uma pequena linha do tempo. O senador se aposentou, então o governador de Geórgia, Brian Kemp, indicou um substituto para ocupar sua cadeira até que a eleição fosse conduzida. Ele indicou, então, a empresária multimilionária Kelly Loeffler. Mas como disse, ela só ficaria no cargo até a eleição ser conduzida, e a eleição seria feita no mesmo dia da presidencial e de todas as outras, em novembro. Porém, na Geórgia, as eleições especiais não têm primárias, ou seja, não tem aquela prévia partidária para definir quem vai ser o candidato do partido. Então, nessa eleição especial, vários candidatos estavam concorrendo, muitos mesmo.
vários democratas e vários republicanos, mas os votos dos partidos acabaram se concentrando em 3 candidatos. Os democratas se uniram em torno do pastor Raphael Warnock, enquanto os republicanos se dividiram entre a atual senadora, que foi apontada em janeiro de 2020, Kelly Loeffler, e o deputado federal, que decidiu concorrer também, Doug Collins. Com o voto totalmente pulverizado, era quase certeza que a eleição iria para um segundo turno. A dúvida era quem Raphael Warnock iria enfrentar. E a eleição acabou com Warnock tendo 32,9%, Loeffler 25,9% e Collins 20%, e o resto dividido entre os vários outros candidatos. Ou seja, a eleição especial de amanhã será entre Warnock e Loeffler. Como era esperado para uma eleição que vai definir o futuro do governo de Joe Biden e dos Estados Unidos como um todo, essa eleição está com muita atenção nacional. Políticos do país todo estão indo fazer campanha para os candidatos do seu partido lá em Geórgia, e em relação à arrecadação de fundos para a campanha, essas já são, sem dúvidas, as eleições mais caras da história do Senado dos Estados Unidos. Mas vamos aos números. Na eleição regular, Jon Ossoff já arrecadou mais de 138 milhões de dólares, o que seria cerca de 718 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais em um candidato em uma eleição para o Senado. E David Perdue arrecadou mais de 89 milhões de dólares. Lembrando que grande parte desse dinheiro vem de pequenos doadores, pessoas que doam coisa de 20, 30 dólares no site da campanha mesmo. Na eleição especial, Warnock arrecadou até agora 124 milhões de dólares. E Kelly Loeffler arrecadou 92 milhões de dólares. Bom, não preciso nem dizer da importância dessa eleição novamente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal porque amanhã eu vou postar um daqueles vídeos pequenos de resultado da eleição falando sobre quem vai controlar o Senado, os democratas ou os republicanos.